Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Viviane Ramos. Estou aqui para ajudar vocês, amigos professores. Porque no meu canal, se vocês observarem, eu tenho um vídeo e alguns vídeos falando sobre aquelas crianças que possuem alguns diagnósticos, certo? Inclusive, eu falo sobre o TDAH. E hoje estou aqui novamente falando sobre ele. Mas em que circunstância? Hoje, com a situação que a gente se encontra, estamos trabalhando com aulas virtuais. Se o trabalho com o TDAH é muito difícil para aulas presenciais, imagine a distância. E o que a gente precisa fazer para tentar ajudar esse aluno? Gente, um aluno com TDAH, para quem não sabe o que é, eu vou explicar. Criança com TDAH, elas são crianças que possuem um transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, tá? Esse transtorno, ele é neurobiológico e pode ser de causa genética, que aparece na infância e frequentemente acompanha o indivíduo por toda a vida. Eu sou uma pessoa com diagnóstico de TDAH, só que infelizmente minha mãe não tinha instrução de entender o motivo da minha agitação. E foi passando anos e eu fui obter o diagnóstico agora, depois de adulta. Por quê? Por conta dos estudos que eu fiz, porque sou professora e a gente está em constante aprendizado. E aí, na época que eu fiz os vídeos e tudo, eu tinha noção de que eu era, mas eu não era diagnosticada. Hoje, sim, sou diagnosticada. E aí eu venho, por meio desse vídeo, tentar ajudar você, professor, que sente muita dificuldade em trabalhar com alunos que têm esse diagnóstico, tá? O TDAH, ele se caracteriza por sintomas de desatenção, inquietude, impulsividade, e ele é chamado, às vezes, de DDA, que é o distúrbio do déficit de atenção. Ou seja, ele não vai ter a hiperatividade, que é a inquietação, tá? E aí, vamos falar um pouquinho dessas duas situações, o que a gente pode fazer, tá? A gente sabe que o aluno com TDAH deve contar com a compreensão do professor, de que todo o grupo pedagógico da instituição, a fim de oferecer melhor técnica de aprendizagem para aquela criança, tá? Então, nós temos que ter compreensão, tanto o professor, quanto os pais, quanto funcionários da escola. Mas nesse momento agora, online, aulas online, e agora, gente, como é que nós vamos trabalhar? Vamos lá? Vou falar um pouquinho mais sobre a importância do professor saber o que é o TDAH. Não adianta ele chegar no início do ano, a gente ainda estava com aulas presenciais, nós tivemos acesso aos relatórios dos nossos alunos. E de acordo com o relatório de alguns alunos, vimos que tinha relatórios com prescrições médicas, né, com diagnóstico do TDAH. Mas não adianta ele saber que aquele aluno teve uma consulta médica e foi diagnosticado TDAH e não saber como lidar com aquela criança no dia a dia. O educador, ele deve ter em mente que o TDAH não é só a hiperatividade, tá? E em um vídeo que eu fiz, eu falei muito do comportamento, da inquietude, e tentei mostrar para as pessoas que elas não podem achar que é só um menino levado. Não. Pesquise o que está acontecendo. Às vezes aquele aluno não tem diagnóstico. A gente precisa saber o que está acontecendo com aquela criança. Numa curiosidade sua, numa ação de observação mais detalhada, né, a gente pode ajudar a criança, certo? Então, vamos lá. Então, olha só. A criança com TDAH, ela deve sentar na primeira fileira, para ela ficar mais próxima da professora e tentar fazer com que ela não se distraia com facilidade. Beleza, na sala de aula. E agora, com aulas online? O que eu vou fazer para chamar a atenção do meu aluno? Gente, bora lá?
A gente tem que fazer aulas que devem ser motivadoras e dinâmicas. Ah, Viviane, como é que eu vou fazer isso online? Você vai entender quando eu explicar, chegar nessa etapa. A gente tem que utilizar algumas formas que utilizamos em sala de aula. A gente tem que estar sempre motivando esse aluno, trazendo dinâmicas para ele, trazendo uma linguagem simples e objetiva, clara, para ele ter um entendimento com mais tranquilidade, certo? E aí, com essa linguagem mais objetiva e clara, ele vai ter o entendimento e entender o que você quer que ele faça, certo? Então, olha só, as aulas online, elas vão precisar ser dinâmicas e sempre chamando a atenção da criança. A aula online, ela não pode ser gravada. Se você for, ela pode ser gravada, mas a gente pode trabalhar de duas formas. Gravada, tá? Se for gravada, gente, você tem que fazer uma aula muito, muito dinâmica para chamar sempre a atenção do aluno ou da aluna, certo? Da criança. Se for uma aula online ao vivo, você tem a possibilidade de estar sempre trocando ideia com ele, falando, chamando ele para participar. Que aí ele não vai se dispersar. Se você ficar no lero, dando aula, falando, aquilo ali não vai mais chamar a atenção dele e vai ter um momento que ele não vai querer mais ficar na frente do computador. Gente, ficar aqui na frente do computador é muito chato, tá? Vou falar a verdade. Então, é assim, vamos estipular regras? Vamos estipular regras. Porque não é porque a criança tem um diagnóstico de TDAH que ela não vai entender o que você está falando. Pelo contrário, elas são muito, muito, muito inteligentes, tá? Por ser inteligente, elas têm um déficit de atenção. Mas também quando elas pegam a explicação, elas não querem mais ficar ali paradas. Aí a gente quer fazer outra coisa, vamos fazer outra coisa. Eu já entendi essa parte, pula, pula, pula. E eu sei que às vezes nós temos alunos que têm mais dificuldade. Então nós temos que ficar repetindo algumas regrinhas, algumas situações de sala e o que vai acontecer na sala virtual, certo? Então a gente deve sim estipular regras. Igual se a gente coloca em sala de aula presencial, mas as regras são diferenciadas, certo? Exemplo, o microfone do aluno ele tem que ficar desligado, porque senão o ruído da casa dele com a sua casa e com os outros alunos vai atrapalhar a sua aula e de repente até a sua dinâmica, tá? Então você peça para eles desligarem o microfone. A câmera precisa estar ligada para você estar vendo que eles estão ali presentes. E você tem que fazer uma regra específica para essa criança que tem esse diagnóstico. Qual regra? Você vai permitir que esse aluno se levante da cadeira e tenha um tempinho dele, um intervalo dele de 5 a 10 minutos, tá bom? Lógico, você tem que cronometrar e tentar fazer com que essa regra dê certo, porque você não vai conseguir segurar ele por muito tempo na frente do computador. Então, ó, participação na aula, quando o professor for solicitar, aí ele vai participar, tá? Tanto ele quanto os outros alunos. Quando ele for participar, que você vai solicitar, você vai lá e desbloqueia o telefone e os alunos vão poder participar, certo? Senão você não consegue fluir com a sua aula. As suas aulas, ela é muito importante você trabalhar com vídeos educativos, com atividades, com dinâmicas, tá? Pode ser trabalhado jogos pedagógicos também. Ah, Viviane, você está complicando a minha vida. Não estou, não. Eu vou mostrar tudinho para vocês. Então, não adianta você trabalhar com aquela criança somente com atividades de texto e coisas escritas. É um saco. Gente, é um porre. Tem coisa que eu não dou conta de ler, porque é muito extenso. E se for coisa repetitiva, nossa, aí que eu não leio mesmo, tá? Alguns cursos online eu tento assistir e eu não consigo chegar até o final. Outra dica, os vídeos, eles precisam ser de tempo curto. Não consigo, gente. Se for mais de 15 minutos, eu não dou conta. Passou de 15 minutos, eu já não quero mais, eu já começo a avançar o vídeo. Se eu sou um adulto, tenho entendimento do diagnóstico, sei o que acontece, tá? E aí você vai falar que tem TDAH porque você estudou e sabe de... Não, gente. Eu descobri com os estudos.
porque eu fui ligando o meu comportamento e o que acontecia comigo dentro do que eu comecei a descobrir sobre TDAH, tá? Isso já tem tempo. Meu diagnóstico é que foi recente, tá bom? Porque eu achei que, como eu sabia o que eu tinha, que eu ia dar conta de me virar. Eu sabia o que tinha que ser feito. Mas, gente, todas as atitudes da criança, de uma pessoa com esse diagnóstico, não é feito para provocar ninguém. Não é. Realmente são situações que a gente não tem controle, tá? Eu falo porque eu vivencio isso aqui em casa e às vezes as pessoas, pelo amor de Deus, pensa, eu começo uma situação e depois vou para outra, entendeu? E não concluo. E as pessoas querem me entender e às vezes possuem dificuldade, tá bom? Então, olha só, vídeo, tempo curto. Você tem que sempre fazer com que o aluno participe da sua aula, sempre. Ele tem que estar sempre na sua dinâmica, tá bom? Você não vai trabalhar na sala presencial como ele vai ser o seu ajudante? Como é que você vai trabalhar isso em sala online? Vai estar sempre pedindo a participação dele, perguntando: fulano, você tá vendo ali? O que tem ali mesmo? E aí ele vai falar, fazendo ele participar. Tá? Você precisa utilizar imagens para chamar atenção nas atividades. Bastante imagem. Ai, gente, mas eu trabalho com adulto. Tá, diminui a imagem. Trabalha um pouco, o tipo da imagem também influencia. Não é porque você está trabalhando com adulto que você não pode trabalhar com a imagem. Pode, só que você não vai trabalhar com a mesma imagem que você trabalharia com uma criança de alfabetização, certo? Então, você vai fazer ele participar, você vai trabalhar com a imagem para chamar a atenção dele nas atividades, você vai permitir, como resposta de aprendizagem, apresentações dele orais, os trabalhos manuais. Hoje em dia a gente está podendo fazer muita gravação de vídeo. Manda gravar um vídeo e postar para você, mandar pelo WhatsApp ou pela sala virtual. Sempre fazendo atividades que desenvolvam a criatividade do aluno, tá? Gente, uma coisa importante: respeitem sempre o tempo de cada aluno, tá? Independente de ter TDAH ou não. Mas o aluno de TDAH, ele precisa de um tempo um pouco maior, tá bom? Para poder concluir aquela atividade. Então, assim, dá um tempo extra, tá? Para a realização das tarefas e avaliações, que também devem ser feitas de forma diferenciada. As avaliações, o tempo que você dá para um aluno sem o diagnóstico é diferente com um aluno com TDAH, tá? O TDAH, ele tem direito de ter um tempo maior para poder fazer aquela tarefa ou avaliação. Ah, Viviane, como assim? Por quê? Gente, eu tô lendo, daqui a pouco minha cabeça está em outro lugar, certo? Até eu voltar e continuar o entendimento do que eu estava lendo, demora um pouquinho, certo? Então, beleza. E quem sabe um jogo? Vamos trabalhar com jogos? Tem como trabalhar com jogos na sala virtual? Tem sim, gente. Através do formulário do Google Classroom. Ele permite realizar tipos de atividade interativo com a criança. E aí as atividades vão ficar muito mais tranquilas, tá bom? No próximo vídeo, eu vou postar as formas que a gente pode fazer as nossas aulas para chamar a atenção do nosso aluno com TDAH. Assim, vai facilitar as nossas aulas e ele vai aprender com muito mais facilidade, tá bom? Até a próxima, gente!